Massa. Temos duas perguntas aqui para os dois. A primeira pergunta é de Henrique Santos da Silva. Ele é mestrando da UF e estuda a Lei Saraiva. Ele pergunta para os dois, tanto para a professora Vlamira quanto para o professor Itan. Como vocês veem o impacto da restrição do direito de voto de 1881 na organização da cidadania de grupos subalternos no pós-abolição? Você quer que Pode responda? começar, professor. Vamos lá. Eu acho que a pergunta vem muito faladinha, né? Vem muito em sintonia com o que Itan está falando. Porque ele está se referindo, na verdade, a um processo que rolou aí na década de 80, que analisou tão bem sobre como a sociedade brasileira se organizou para o desmonte da estrutura escravista, né? Então, tem uma coisa que é e aí eu queria juntar isso com um comentário com o artigo de Itan, que é brilhante a ideia dele de pensar o que é que aconteceu depois com esse fundo e chegar ao destino, né, desse dinheiro, ao uso desse dinheiro, principalmente com as políticas de imigração. É fantástico, porque mostra sobre o comprometimento da República em relação à condição e aí subcidadania, né? Como aparece no texto da Olívia Cunha e do Flávio Gomes, a condição de cidadania de segunda classe, que foi constituída pela República para isso. Eu acho que todos nós estamos no esforço, e eu estou falando todos nós que somos historiadores, pesquisamos sobre esses períodos e temos uma atitude antirracista, estamos politicamente comprometidos com o antirracismo, a gente tem feito um esforço muito grande de mostrar o protagonismo do Estado brasileiro republicano no sentido de reafirmar formas de exclusão. É óbvio que essas exclusões não foram só raciais, né? Foram de gênero, foram regionais, mas no que diz respeito às formas de exclusão raciais, eles não foram uma mera reedição, uma consequência passiva do que já tinha acontecido ao longo da colônia e do império e tal. Então, eu acho que o ativismo, o protagonismo, o esforço do Estado republicano, e acho que o artigo de Itan é mais um ponto, né, para reafirmar a montagem dessa estrutura, mostra como o Estado republicano se comprometeu com o processo de exclusão da população negra, né? Colocou isso como um plano, o que não quer dizer que tenha havido uma atitude todos os grandes homens do Império, que agora eram os grandes homens da República, sentaram e assinaram isso. A gente não está falando desse tipo de conchavo, a gente está falando sobre a construção de um projeto político. E aí, a limitação do número de eleitores que está dado em 1881 vem casado com várias outras decisões, né? Bento, estudando sobre esses abolicionistas negros e suas redes de relação no século XIX na Bahia, tem mostrado para a gente como muitos deles vão aparecer dentro da Faculdade de Medicina, vão aparecer na imprensa, mostrando como eles estão lutando para evitar que essa forma de exclusão política, que é muito marcada, que é acentuada com a exclusão do voto, né, da expressão mais liberal e mais explícita de cidadania, ela faz parte de um largo esforço dessas elites para criar formas de exclusão. Então, eu acho que tem aí a reforma do ensino, eu acho que tem aí as restrições no voto, os controles sanitários que são feitos nas cidades, tudo isso está dentro disso, já tem uma larga bibliografia, a gente já está há muito tempo pesquisando sobre tudo isso, já tem uma larga bibliografia mostrando como todos esses temas, que a princípio foram lidos de maneiras muito separadas, né? Temas lidos como objetos de investigação muito localizados em instituições como
os institutos históricos, as faculdades de medicina, e, no outro lado, a polícia, e a criação do gabinete de identificação, a reforma eleitoral, o outro lado, a reforma do ensino, tudo isso, quando a gente começa a entender como esses processos eles estão profundamente conectados, né? E não só porque eles se dão no mesmo contexto, no mesmo período, mas porque eles fazem parte de uma mesma estrutura da ordem republicana que vai surgir aí depois de 1889. Então, eu acho que a reforma eleitoral que vai acontecer no começo da década de 1880, ela está profundamente ligada com a discussão que está fazendo sobre o destino do dinheiro dos fundos de emancipação. E essa sacada de pensar o Zanin falando sobre a chegada dos antepassados dele aqui em 88 foi uma sacada fantástica, parabéns, Itan. Porque aquela coisa, né, de passados presentes, a gente tem um compromisso de fazer uma história que está alicerçada em fontes, em uma pesquisa documental séria, né, como aparece no texto de Itan. Eu recomendo a todos que leiam esse artigo, tá maravilhoso. Mas isso não quer dizer que estamos... É aquilo, né? A história não é um estudo sobre o que passou. Nós estamos discutindo sobre isso exatamente porque não passou. Espera muito que um dia racismo se torne um assunto gasto, porque ele não existe mais, não venha a existir mais. E aí talvez perca o sentido a gente estar discutindo sobre isso nas nossas pesquisas. Mas enquanto essa forma de exclusão marcar a trajetória de gerações no Brasil, né, e no mundo, a gente vai ter que ir discutindo sobre isso, com mais historiadores e historiadoras vão surgir discutindo sobre o tema. Sinto muito avisar. Basta mudar o mundo que a gente deixa de existir.